Bom dia! Hoje são 20 de setembro de 2019, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. A pergunta que eu lanço nesse vídeo é: qual é o primeiro mandamento do Deus hebreu em Êxodo, capítulo 20? Qual é o primeiro mandamento? Você sabe me dizer? Muito bem. Em meu vídeo de ontem, intitulado Não Blasfeme contra o Espírito Santo, fiz uma análise sobre os comentários de Vitor Novaes Ferreira e Pedro Santos. O Pedro afirma que foi evangélico durante 20 anos, tendo passado pela Igreja Batista e pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais duas organizações religiosas que espalham a ignorância pela terra. Diz também o Pedro que lia a Bíblia com fervor e que, não raro, se deparava com contradições e absurdos, mas não levava isso muito a sério, porque tinha medo de questionar, medo de estar blasfemando contra o Espírito Santo. Só que as dúvidas o estavam atormentando. Era a razão brigando com a ilusão religiosa. Bastante perturbado, Pedro procurou o pastor de sua igreja a fim de ajudá-lo a extinguir as dúvidas. E qual foi o comportamento do pastor diante das dúvidas do Pedro? Qual foi? O que o pastor fez? O líder religioso pediu que Pedro procurasse auxílio junto ao Espírito Santo e que, na verdade, ele deveria, isto sim, se preocupar em ganhar almas para Cristo e nada mais. E o que aconteceu? Ora, não deu outra. Pedro pulou do barco furado, deixou a ilusão religiosa em 1998. Volto agora ao título desse vídeo. Você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, sabe me dizer qual é o primeiro mandamento que está em Êxodo capítulo 20? As igrejas cristãs propagam que o Deus hebreu fez os 10 mandamentos, que se localizam no livro citado agora, o Êxodo. E ainda espalham que são leis maravilhosas e perfeitas. Infelizmente, mais uma propaganda completamente falsa que não corresponde à realidade. Em primeiro lugar, não são 10 mandamentos. Em segundo lugar, são leis arcaicas, mal feitas e profundamente injustas. Mostrei isso de forma clara e incontestável quando analisei um pouquinho o crime de homicídio. E agora trago mais um mandamento, o primeiro. O primeiro mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Diz assim, abre aspas, não terás outros deuses diante de mim, fecha aspas. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui, mais um dispositivo arcaico, mal feito e profundamente injusto, profundamente desumano. Percebeu como as igrejas cristãs propagam o absurdo? Fique sabendo que esse mandamento é o pior de todos. Repito, fique sabendo que esse mandamento é o pior de todos. Por quê? Porque estabelece a intolerância religiosa.
porque estabelece a intolerância religiosa. A intolerância religiosa é a não aceitação da crença de outrem em outros deuses. Repito, a intolerância religiosa é a não aceitação da crença de outrem em outros deuses. O intolerante religioso pratica ações ruins contra quem não comunga com sua religião, com seus deuses. E o povo da Bíblia era um intolerante religioso em potencial. E aqui está a prova. Aqui está a prova. Veja bem o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Isto é, os hebreus deveriam adorar somente o Deus Javé. E, ao longo da narrativa bíblica, os hebreus adoravam outros deuses. E o que acontecia com quem adorasse outros deuses? Qual era a punição? Ora, a punição era a pena de morte. Percebeu por que o primeiro dos 10 mandamentos é o pior de todos? Só mesmo uma pessoa com desequilíbrio mental ou algo parecido para louvar um mandamento tão desumano e injusto como esse, não é mesmo? Onde já se viu uma pessoa adorar um mandamento que impede a liberdade de crença, que cria obstáculos a uma pessoa adorar os deuses de sua preferência? Uma lei profundamente injusta e maluca, não é mesmo? Veja um exemplo da maldade do primeiro mandamento. No mesmo livro de Êxodo, no capítulo 32, inúmeros hebreus estão adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. E esse fenômeno ocorre em toda a Bíblia. Os hebreus também adoravam outros deuses. Eu fiz uma série com vários vídeos mostrando cada um desses deuses na própria Bíblia. Pois bem, muitos hebreus estavam adorando o Deus bezerro de ouro. Moisés desceu do monte com as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Ao chegar ao pé do monte, ele viu seu povo adorando outro Deus. E aí ficou raivoso. Ele viu que em uma das tábuas estava escrito o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Pronto, não deu outra. Já que seu próprio povo estava adorando outro Deus, que não o Javé, então Moisés mandou que seus guerreiros matassem ao fio da espada quase 3.000 hebreus que estavam adorando o Deus bezerro de ouro. E os 3.000 hebreus, coitados, foram assassinados apenas porque não tinham a liberdade de adorar outros deuses. Entendeu agora? Porque o primeiro mandamento é o pior de todos. É a intolerância religiosa levada ao grau máximo, ao grau extremo. Os fiéis cristãos que vão a igrejas ou não raciocinam, não conseguem comparar as coisas, não conseguem discernir. Como o Pedro Santos afirmou, os cristãos não têm o discernimento. E vou provar aqui com um exemplo bem simples. Hoje, no Brasil, por meio das televisões, quase todos os dias, são vistos casos de violência, de intolerância por causa das religiões.
Por trás de cada ato terrorista, sempre há uma pessoa religiosa. Sempre. Há alguns meses, no Egito, houve 3 atentados à bomba em igrejas cristãs, frequentadas por cristãos cóptas, a maior comunidade cristã do Oriente Médio. Vários cristãos morreram. Os ataques partiram de religiosos fundamentalistas islâmicos. Eles mataram esses cristãos porque pertenciam a outra religião, o cristianismo, e adoravam outro Deus que não o Alá. Essa intolerância religiosa causou nojo e repugnância a qualquer brasileiro. Os cristãos brasileiros, com razão, ficaram indignados e perplexos diante de tamanha selvageria. E aqui surge o problema. Os cristãos não conseguem comparar as coisas. Ora, se eles ficaram indignados diante da intolerância religiosa praticada pelos radicais islâmicos, com a mesma razão, deveriam ficar indignados com o Deus hebreu e o Moisés, porque eles fizeram a mesma coisa. Os radicais islâmicos mataram vários cristãos porque estavam adorando outro Deus, que não o Alá. Da mesma forma, Moisés mandou matar vários judeus porque estavam adorando outro Deus, que não o Javé. Isto é, os radicais islâmicos e o Moisés se equivalem, agiram da mesma forma, com o mesmo motivo, a intolerância religiosa. É tão simples e claro entender que os radicais islâmicos e Moisés praticaram o mesmo mal e motivados pela intolerância religiosa. Só que os cristãos, lamentavelmente, cegos pela fé, como não poderia ser diferente, incriminam os radicais islâmicos, mas adoram Moisés. Existe cegueira mais hedionda do que essa? E se um cristão, por exemplo, diante de um radical islâmico, reprovasse sua ação, a resposta do terrorista seria essa, abre aspas, cristão, eu agi do mesmo modo que o Moisés bíblico. Ele mandou matar quase 3.000 pessoas porque estavam adorando outro Deus. Eu matei cristãos porque estavam adorando outro Deus. Quem é você então, cristão, para me condenar? Fecha aspas. Muito obrigado.